que obedece a ele. O domínio de Deus sobre aquilo que ele criou. E com os leões não foi diferente, porque estava ali um homem de oração. E na hora lá Deus faz o quê? Os leões famintos, em vez de ter fome, teve o quê? Sono. Entende isso? Mas nós como cristãos, pela fé, nós entendemos. Porque primeiro é ver um Deus grande e poderoso que manda em tudo, mas quando vê um servo dele, uma serva dele, que tem prazer de conversar com ele, porque isto é orar, Deus também age para mostrar o Deus que ele é, e o Deus que ele abençoa, e o Deus que ele protege, e o Deus que ele cuida. E não foi diferente com o profeta Daniel. E ali Deus deu aquele grande livramento a ele na cova dos leões. Agora deixa eu dizer aqui, chegar na oração dele por causa do tempo. Escuta só. Daniel, como já foi dito aqui, foi levado na primeira levada para cativo para a Babilônia. Está adolescendo com aproximadamente 15 anos, como já escutamos aqui nessa manhã. Vai crescendo dentro da Babilônia. E tem alguns estudiosos que dizem que ele não chega nem a ir para a terra prometida. Ele não volta, ele morre. Porque ele fica velho. Mas o que vai chamar a atenção, gente, é o tipo da oração de Daniel. Não foi a oração de Daniel que fez mudar a posição de Deus. Não foi a oração de Daniel que fez com que o povo saísse do cativeiro. Não foi nada disso. Deus se agradava da oração dele, ponto. Mas olha o tipo da oração que Daniel faz, irmãs. Daniel, quando vai orar, Jonas, ele ora a Deus se colocando junto com o pecado do povo. Ele não vai para apresentar o povo, dizendo esse povo pecaminoso, esse povo rebelde, Deus. Não. Ele se coloca como um pecador junto com seus irmãos de Israel. Ele vai orar, Deus, nós pecamos contra o Senhor, nós erramos contra o Senhor, nós tivemos rebeldia contra o Senhor. Ele se coloca junto com o povo. Mas eu observei, Senhor, que eu estava em casa e lendo, porque ele não só gostava de orar, ele gostava de ler a palavra, ele lia a lei. E ele estava lendo o que? O livro do profeta Jeremias. E quando chega no capítulo 29, que ele vê uma profecia. E ele senta nessa profecia aqui, Deus vai usar o rei Ciro da Pérsia. Então está chegando o final já dos 70 anos de cativeiro, eu vou orar. Ele é despertado a orar, porque ele vê a realização do término dessa profecia do profeta Isaías, do profeta Jeremias. E ele faz essa oração. Mas a oração que ele faz, ele não pede a Deus para tirar o povo do cativeiro, não, porque ele sabia que o povo tinha que passar, porque foi Deus que determinou. É feito hoje, vou trazer para a gente hoje. Eu nem orei, nem oro, dizendo, Deus, acabe com a pandemia, Deus, elimine esse vírus, porque eu sei que é Deus que permitiu, na sua vontade permissiva, vir essa coisa, para que a humanidade saiba saber e buscar quem ele, dentro do plano redentor. Porque a cada dia o mundo está se debruçando no pecado, e é preciso que este Deus, por misericórdia, tome algumas atitudes na sua vontade permissiva. Na sua vontade absoluta não, porque ele queria que todo mundo fosse crente, crente fiel, para todo mundo morar no céu. Mas infelizmente, porque ele deu o poder de escolha, que você é que vai escolher se quer ir para o céu ou não, então é você que escolhe. Então a gente precisa entender isso nessa manhã. Que a gente, ó Deus, eu sei que essa pandemia é o Senhor que tem permitido e tem um propósito, mas livra-nos do mal dentro desta pandemia, Senhor. Protege a gente, continue suprindo as nossas necessidades em meio a toda essa crise, em meio a esses tempos de crise, em meio a essa pandemia. É assim que devemos orar, como orou Daniel. Aí Deus vai custar essa oração com sinceridade. Quer aumentar a tua fé nesta manhã? As irmãs querem aumentar a fé, vocês presencialmente aqui. Eu conheço e vou dar até um recado aqui agora. Não era para eu falar isso, eu vou falar porque Deus é misericordioso. Quando eu disse aqui que Deus me abençoou muito nesse período de tempo de crise, em meio a essa pandemia, porque Deus me abençoou, como muitos irmãos nossos na fé. Muitos que chegaram para mim, em meio a esta crise, que Deus abriu porta de emprego. Meu filho mesmo vai começar a trabalhar segunda-feira, em meio a toda essa crise, mandou chamar ele em casa sem fazer até seleção. Porque Deus, quando quer abençoar, Deus não está preocupado com crise para a nossa vida. Até mesmo porque, eu sempre tenho dito isso aqui, para Deus não existe tempo de crise. A crise é para nós enquanto vivemos aqui nessa terra. Porém, Deus supre as nossas necessidades. Deus livra da aparência do mal em tempo de crise.
Mas se Ele quiser que eu e você passe, também, meu irmão, só dá glória a Deus, aleluia, porque tem o propósito de Deus sobre a nossa vida. E nós precisamos entender isso nessa manhã, que eu e você temos que estar dentro deste patamar, a qual estava inserido o profeta Daniel, nos tempos de crise em meio àquela nação de Israel, que agora estava cativa, mas agora ele vai orar, agradecendo a Deus. Por quê? Porque agora está chegando o final dos 70 anos de cativeiro babilônico. Então que nessa manhã, eu e você, possamos extrair tantas coisas maravilhosas. Deixa eu também dizer uma coisa aqui, pontuar, que o autor colocou aqui uma coisa, Elias, e eu quero explicar isso aqui. Não se choque com isso que eu vou falar com vocês não, tá bom? Ele colocou aqui no segundo ponto da lição, não, no primeiro ponto da lição, né, o terceiro subtópico, coincidindo com o período de oração de Daniel. Ou seja, e existe coincidência para Deus? Coincidência. Ah, rapaz, isso foi uma coincidência. Será que foi coincidência mesmo? Ou foi providência de Deus? Para Deus não existe coincidência. Isso é linguajar humano. Tudo na nossa vida é providência de Deus. Quando ele botou aqui, coincidindo com o período de Daniel de oração, está dentro do linguajar humano. Porque para Deus não existe coincidência. Para Deus existe providência. E principalmente quando Ele quer aproveitar ações negativas na vida humana para Ele realizar os seus propósitos. Então, não existe coincidência para Deus, e sim providência, porque Ele é Deus de providência mesmo. Então, nós precisamos entender outra coisa aqui, Elias, que eu pontuei aqui, que eu achei interessante, é sobre o título da lição, que botou assim, Daniel ora por um despertamento. Então, eu quero fazer uma colocação aqui, e essa colocação entenda-me, por favor. Despertamento não garante salvação em Cristo a ninguém. Gravem isso que eu estou dizendo a vocês. Despertamento não garante salvação a ninguém. O que é um despertamento? Pronto, aqui as irmãs, que são donas de casa. Daqui a pouco ela está ali com a família, aí desperta assim, eita, hoje é aniversário de fulano, despertou nela, vou fazer um bolo. Então despertar foi para fazer um bolo, mas depois que faz o bolo, ela vai continuar orando pelo bolo? Passou, acabou. Então a gente é despertado para algo. Por isso que não garante salvação. O que é que garante salvação? Chama-se permanência. Permanência garante salvação. Se eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador e permanecer fiel nele, minha fé nele, aí eu tenho garantia de salvação. Se a permanência estiver na nossa mente. O despertamento é como se fosse a misericórdia de Deus na nossa vida para despertarmos, para termos uma permanência em Cristo Jesus. Por isso que Deus vai sempre nos despertar, principalmente para a oração. Mas lembre-se disso, despertamento não vai lhe garantir salvação. O que vai nos garantir salvação, primeiro é Cristo na cruz, e a permanência da fidelidade nele. Isso aí sim nos garante salvação. Muito bem colocado pelo diácono essa aqui. Nessa pandemia, quantos foram despertados? Mas sabe o que acontece agora? Parece que já passou. Foram despertados e assiste live e ora e faz isso, faz aquilo, mas depois que foi liberando o comércio, liberando as coisas, parece que tudo está normal, passou o despertamento. Até muitos crentes ficam na rua, na padaria, no supermercado, em loja, em shopping, mas quando falam em vir para a igreja, não vou não por causa da pandemia. E como é que pode estar nesses lugares que é muito mais flexível pegar o vírus do que aqui dentro, que aqui a gente está protegido por Deus e tem todo um aparato de higienização. Então, Deus desperta, e se você não aproveitar dentro da misericórdia desse despertamento, você pode perder até a sua salvação em Cristo, se não permanecer fiel nele. Quer que eu diga mais? Quantos crentes, por achar que está normalizando a situação, já se desviaram a sua fé, já não permanece mais fiel a Jesus, com a sua fé firmada nele. Quantos já se desviaram? Então essa lição está chegando para um despertamento,
que eu tenho que ter essa consciência, que em tempos de crise eu tenho que permanecer com uma vida de oração, como teve o profeta Daniel e os seus companheiros. Lembre-se disto. Então, aqui não estamos só para aprender a lição, estamos para aprender e aplicarmos na nossa vida. Não adianta ter tanto conhecimento teórico se não praticarmos a palavra de Deus. Isso. Olha o que disse aqui o irmão Jonas. Devemos perseverar e permanecer até o fim. E isso está escrito na Bíblia Sagrada. Lê um versículo. A Jonas quer ler um versículo aí bem abençoado. Fale bem alto para que o pessoal que está em casa escute. Segundo os Crônicas, venha para cá, venha ler aqui, ó, no microfone aqui, perto com o dirigente presbítero Elias. Pronto, lê aí, João, no texto do livro. É no 2 Crônicas, no capítulo 7, que a igreja conhece, o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para fechar o assunto da oração. Muito bem, é um texto bem exortativo, para mostrar que aquele que busca o Senhor, Deus tem prazer de perdoar, de sarar, de curar e fazer coisas grandes na vida que busca a oração. E para nós fecharmos aqui, passarmos para o mediador, o presbítero Elias, queremos pontuar aqui duas coisas. Primeiro é Ciro. Porque a Bíblia diz que Ciro foi ungido de Deus, está lá em Isaías, né? No livro do profeta Isaías, Deus chamando de ungido, mesmo sendo um rei pagão. Então, não quer dizer, porque Ciro recebe agora essa revelação para o cumprimento das profecias de Jeremias, que ele está salvo não, viu? Ninguém pode afirmar a salvação de Ciro por causa disso não. Uma coisa é Deus usar e se utilizar de quem Ele quer, para abençoar alguém, ponto. Isso não garante salvação a ninguém. Salvação só é garantida se aceitar Jesus como Senhor e Salvador e permanecer fiel a Ele. Já fomos disso. Isso, exato. Uma coisa é Deus chamar, né, para realizar uma missão, e outra coisa é garantia de salvação. Então Ciro aqui é chamado de ungido, porque é Deus que faz uma escolha para libertar o povo que está cativo ali 70 anos na Babilônia, porque ele faz parte da Pérsia, e como eu disse no início, os médios e os persas é quem derruba os babilônicos. Então já estava tudo dentro do plano de Deus, para que isso viesse a acontecer. Eles tinham que passar os 70 anos cativo, porque Deus já tinha determinado, e aí agora, através de Ciro, é que Deus vem fazer a libertação do povo, onde Ciro dá o decreto para que todos voltem para Jerusalém, e aí a gente vai ler no longo desse trimestre, que quando Ciro der essa ordem, aí vai entrar agora Zorobabel, com a reconstrução do templo, vai entrar Esdras com avivamento pela palavra, vai entrar Neemias com a reconstrução do templo, por essa ordenância que Ciro dá, exatamente dentro de um decreto, e ainda ordena que Neemias seja governador lá em Jerusalém, lá na Judeia. Então, tudo isso foi Deus usando aquele político, né, chamado Ciro, na época, mas isso não quer dizer que Deus estava garantindo salvação a Ciro, né? De maneira nenhuma, mas ele estava conhecendo que era o Deus de Israel, como pontuou nessa manhã muito bem aqui o diácono Edson, quando ele disse que era para Nabucodonosor fazer a mesma coisa e não quis fazer, foi soberbo, aí Deus mandou ele comer capim, se tornou um bicho, porque ele não quis fazer o que Ciro fez. Ciro tem a revelação e coloca em prática. Já Nabucodonosor achava que estava no apogeu da vida, mandando em tudo na época, poderoso, aí quis o que? Desobedecer a Deus. Aí Deus está certo, vou mostrar que eu sou mais poderoso que você, e botou ele como bicho para comer capim. Então a gente tem que entender que dentro dos propósitos divinos, quando ele determina, meu irmão, vai se cumprir. Vai se cumprir. Se Deus determinou, ou se Deus determinar, vai se cumprir, porque Ele é Deus, e dentro dos seus propósitos, vão se cumprir, para o nome dEle ser glorificado. Não tem como Ele não fazer isso. E para nós fecharmos, eu gostei aqui, que não estava nem na minha meditação essa manhã, por isso que é bom a gente aprender, tá vendo, irmão?
Mas aqui, quando o Neilton, no início, ele leu aqui o Salmo 126, achei fantástico. Porque o que é um salmo, Elias? É um cântico de louvor judaico. Então, o salmista aqui, que nem identificado ele é, a gente não sabe nem dizer quem é o autor deste salmo, né, porque a Bíblia não revela, só diz aqui que é cântico do degrau. Deixa eu explicar isso aqui, toda vez que você vê na sua Bíblia essa epígrafe, cântico do degrau, é porque para chegar na cidade de Jerusalém, principalmente no templo que foi feito por Salomão, tinha que subir vários degraus. Então, quando tem esse aqui em cima de um louvor, o cântico do degrau, é porque para subir cada escadaria daquela, eles cantavam um hino. Então, por isso que chama cântico do degrau. Então, ele cantar esse salmo aqui, 126, subindo as escadas para chegar no templo. E aqui, o que é que eles estão cantando? Exatamente a libertação do cativeiro de 70 anos, do que nós estamos falando nessa manhã. Então, o Salmo 26 é um cântico do louvor judaico, ele reconhecendo tudo que Deus assim permitiu que eles passassem 70 anos, mas agora estão libertos para voltar para a sua terra. E faz esse canto de louvor, ao qual o Neilton leu nessa manhã, o professor Neilton, né? Então, veja como é lindo quando nós temos prazer de agradecer a Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui, para finalizar. Em tempos de crise, aproveita a oportunidade. Como? Como aproveitar a oportunidade, irmã, em meio à crise? Sim. Vou dizer somente um aqui dentro do cativeiro babilônico. Até hoje. Elias sabe disso que eu vou falar. Os irmãos também devem saber aqui, mas vamos reforçar aqui para você entender. Sabe o que foi aproveitado? Uma das coisas aproveitadas lá no cativeiro? As sinagogas foram criadas no cativeiro babilônico. Não existia sinagoga para os judeus. O que era uma sinagoga? Um lugar para eles se reunirem para ler a palavra e adorar Yahvé. E foi feita onde? No cativeiro babilônico. Então aproveitaram a oportunidade que estavam cativos lá na Babilônia, mas arrumaram um espaço para cultuar, para louvar e para adorar a Deus. E até hoje existe a sinagoga judaica, onde eles se reúnem para ler a palavra em hebraico, porque os judeus têm que ler a palavra em hebraico, mas que eles meditam, se reúnem para adorar o seu Deus Yahvé, conforme eles chamam. Então veja como nós extraímos e aproveitamos oportunidades em meio à crise. Sabe por quê? Porque maior é quem está conosco do que quem está com eles lá fora. Creia nisso. Em meio à crise, aproveite as oportunidades de Deus na sua vida. Porém, o segredo nessa lição de hoje é: ore. Através da oração, Deus vai lhe colocar em lugares altos. Não para teu nome ser glorificado, não para o nosso nome ser glorificado, mas para o nome dele ser glorificado, conforme a nossa fidelidade e a nossa permanência nele, para o nome dele ser exaltado. Amém? Então aproveite essa lição, tudo quanto foi relatado nesta manhã, dentro de todo esse debate aqui bíblico e teológico, para que você se fundamente ainda mais nesse único e verdadeiro Deus, assim como foi o profeta Daniel, nessa prática da oração. Deus assim o abençoou e Deus assim fez coisas grandes na nação de Israel. Porém, sabemos que quando nós saímos da presença de Deus, como assim faziam os israelitas, Deus permitia alguns castigos para que eles entendessem que Deus não se agradava de determinadas ações. E hoje não é diferente na nossa vida como crente. Pense nisso, estamos na dispensação da graça, mas Deus não mudou. Deus não mudou. Então, cuidado. Crente que tem prazer e está na prática de pecado, as consequências sempre virão. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, pecado vai sempre trazer consequência para a vida humana e principalmente na vida cristã. Então, ore para que não venham cair. E Deus te dá graça, te dá força, e você de cabeça erguida, nós de cabeça erguida como igreja do Senhor, continuarmos fazendo a sua vontade e o nome dele sendo glorificado. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, Jonas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nosso mediador, o presbítero Elias Manuel. Glória a Deus. Graças a Deus por tudo que já fora dito aqui nesta manhã. Ficaremos mais um pouco, irmão, mas a hora já tem avançado e os irmãos e as irmãs também têm os seus afazeres em casa. Mas lembrando, irmão, pontuando algo que o nosso presbítero Aldemário relatou aqui nesta manhã, quando ele falara que Daniel, quando ele ora, chamou a atenção para a oração de Daniel. Ele não diz:
Senhor, o teu povo pecou. Ele diz, nós pecamos, né? Ele se inclui. Aí eu pergunto ao irmão, diante daquele povo de Israel, pecador, e Daniel, que culpa tinha Daniel? Aos nossos olhos, que culpa tinha Daniel? Nenhuma, né? Aos nossos olhos. Mas vamos lá. Falei no início aqui que uma pergunta retórica. Você é uma pessoa que ora sempre quando recebe uma bênção? Isso lhe mostra só gratidão. Você é uma pessoa que ora sempre que necessita de algo, de fazer algo? Ora, isso mostra dependência de Deus. Mas você é uma pessoa que ora sempre? Isso mostra comunhão com Deus. E se era uma coisa, meu presbítero Ademário, meu irmão Diácono Edson, Neilton, se era uma coisa que Daniel tinha, era comunhão com Deus. E quando nós temos comunhão com Deus, porque quanto mais nós oramos, tomamos essa prática da oração, nós nos aproximamos mais de Deus, não é assim? Relação pai-filho, mãe-filha. Quanto mais você se relaciona com o seu filho, mais você não fica próximo? Seu filho, sua filha não fica mais à vontade de dizer as coisas? E seu filho e sua filha não fica mais parecido com a mãe, com o pai, que todos passam, como ele está parecido com o pai, como ela está parecida com a mãe, não é assim? Mesma coisa é o cristão, quanto mais ele se aproxima de Deus, mais ele fica parecido com Deus. E quando Daniel faz aquela oração, é a mesma coisa de Isaías, lá no capítulo 6. Porque quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, meu irmão, não tem como comparar não. Olha, quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, quanto mais eu me aproximo, vou vendo a santidade de Deus e vou vendo o quanto eu sou pecador. E dependente da minha vida de comunhão com Ele, eu vejo o quanto eu sou pecador. É por isso que Zé diz, ai de mim que vou perecendo. Porque vive no meio de um povo pecador de impuros lábios, sou um homem de impuros lábios também. É o que Isaías diz, porque ele viu a santidade e estava lá os serafins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E quando nós nos deparamos com a santidade de Deus, é por isso que Daniel faz, nós pecamos, porque Daniel está reconhecendo a sua condição diante de Deus. Se fosse diante do povo, Daniel não tinha culpa nenhuma, mas diante de Deus, todos nós temos culpa. Diante de Deus, por mais justo que nós viemos a aparecer diante dos homens, diante de Deus, a Bíblia Sagrada vai dizer que a nossa justiça são como os trapos de imundícia. Mas quando nós nos revestimos da justiça de Jesus Cristo de Nazaré, da santidade de Jesus Cristo de Nazaré, aí nós temos condições de nos aproximarmos de Deus, de adentrarmos no trono da graça, com fé, com confiança, sabendo que Ele tem ouvido as nossas petições, as nossas orações, e que tem cuidado de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Essa foi só a primeira lição desse trimestre. Teremos mais. Domingo que vem estaremos aqui novamente, se Deus assim nos permitir, com a lição de número 2, de 12 de julho de 2020, despertamento espiritual, um milagre. Vamos estudar essa lição aqui em G2, então você que pode estar aqui, venha. Estamos com 3 salas de aulas aqui. Estamos fazendo uma sala única para jovens e adultos. Os juvenis tem o nosso professor irmão Gicá, que está aqui. E os adolescentes tem a nossa professora irmã Adriana, que está também junto com os nossos adolescentes. Então você que tem adolescente, juvenil, pode trazer ele para a igreja. Venha com ele também. Acompanhe ele também. Venha participar também da escola bíblica dominical. Para crescermos, continuar crescermos na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Queremos já, encerrando aqui as nossas palavras, parabenizar a nossa professora irmã Adriana, que ontem completou uma idade nova. Queremos deixar para a sua meditação o versículo que eu sempre deixo na escola bíblica dominical, que é Esdras capítulo 7, e o versículo 10 para a sua meditação, irmã
Adriana. Muito bem. Deixando para a meditação da nossa irmã Edna 7:10 e nosso irmão Edilson Silva. Pede oração por ele e sua família. Etienne Alves pede que Deus tenha misericórdia dela e abençoe a sua família. Muito bem, vamos orar sim, meus irmãos. Vamos estar intercedendo por vocês também aqui na Escola Bíblica Dominical. Nosso presbítero Ademário. Glória a Deus. Queremos aqui fazer nossas considerações finais, agradecendo a todos de forma presencial. Nossa irmã Jaqueline, nossa irmã Abinadab, nossa irmã Deise, a secretária da escola, nossa irmã Vânia, esposa do nosso dirigente presbítero Elias, aos companheiros aqui da mesa, o professor Neilton, o professor e o diácono Nécio Silva, que também é o segundo dirigente da escola, ao nosso dirigente presbítero Elias Manuel, nosso professor Gicá, nosso adolescente Marcos, né, que teve aqui essa manhã, nossa adolescente que está com a professora Adriana ali assistindo a aula, como também nosso irmão Jonas, que chegou aqui nessa manhã para escutar também a palavra. E a você que está em casa, que sempre tem nos acompanhado todos os domingos pela manhã. Mas eu quero ressaltar aqui, dizer aos irmãos, de uma forma bem direta para todos, mas exclusivamente para os de G2, tá bom? Mas é para todos os crentes, mas exclusivamente G2. Aqui em G2, pelo menos eu vou falar daqui, está tendo espaço demais para você vir cultuar. Então você que tem saúde, você que tem condições, venha domingo à noite, venha para a doutrina, venha para o escuto. Não está ficando lotada a igreja não, tá bom? Tem bastante lugares aqui, todo mundo espalhado, tudo higienizado direitinho, tem álcool gel, tá certo? Venha com máscara, só entra com máscara, tá bom? Venha, pode vir cultuar, você que tem saúde, tem condições, porque eu sei que tem muitos querendo vir, mas fica naquela preocupação. Se eu chegar lá e mandar eu votar, nem se preocupe com isso, você não vai voltar não, tá bom? Que a igreja não está ficando lotada assim para ninguém voltar, tá bom assim? Então, na forma específica, estamos falando aqui para G2. Mas eu creio que muitas igrejas estão passando por esse mesmo procedimento que estão passando. Os irmãos deixam de vir pensando que vai encontrar a igreja lotada. Não vai encontrar, tá bom? Então, venha com tranquilidade. Hoje à noite teremos aqui um culto da família abençoado no Senhor, com a presença do nosso eletrônico, os irmãos que louvam a Deus, a ministração da palavra, enfim. Então, não deixe de vir. Agora à tarde sim, porque à tarde vai ter aqui um culto especial para nossas crianças. E como para as crianças de 9 anos abaixo não está permitido a vinda para cá, então tudo bem, vai ter que assistir em casa. Mas as crianças de 10 anos e 11 anos podem vir sim presencialmente assistir aqui a nossa live de 3 horas da tarde hoje, sem problema nenhum, juntamente com seus pais, tá bom? Se assim quiserem vir para cá, hoje à tarde, 3 horas da tarde, os pais com seus filhos de 10 e 11 anos podem vir sem problema nenhum. Agora, contanto que venha com máscaras, tá bom? Álcool gel não precisa porque tem aqui na nossa congregação. E os bancos estão todos demarcados aqui para sentar nos devidos lugares, tá bom assim? Então, não fique preocupado com o espaço para sentar. Dá para todo mundo, dentro do decreto que foi dado pelo nosso governador, então tem espaço para todo mundo sentar sem problema nenhum. Agora, porém, já como for decreto, pessoas que são idosas, só venha se tiver com saúde e autorizado por sua família, tá bom? Vou repetir, pessoas idosas só venham para as congregações se tiver com boa saúde e autorizadas por vossa família. A igreja não se responsabiliza por isso, tá bom? Você tem mais de 60 anos, porque eu sei que tem pessoas de 60, 65 anos ou mais, com boa saúde mesmo, não tem hipertensão, não tem diabetes, eu sei. Mas você só pode vir para cá se a sua família lhe permitir, lhe autorizar, ou vir com você. Tá bom assim? Então você também pode cultuar conosco, tento que seja dentro dessas condições. Tá bom? Então Deus abençoe a todos, muito obrigado e até mais tarde, em nome de Jesus. Amém? Vamos botar aqui nosso diácono Nécio Silva, ele é o segundo dirigente da nossa escola dominical aqui, G2. Ele vai fazer agora uma oração intercessória por você que deu o seu nome e está aqui no nosso caderno de oração, tá bom? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, né? Quer mais iniciar de oração? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã abençoada, onde aqui estivemos, Senhor, aprendendo, Senhor, dessa lição maravilhosa. Deus, que verdadeiramente nós vemos haver um despertamento em nós, Senhor, para buscarmos o caminho da oração e perseverarmos nela para assim obtermos aquilo que Tu quer de cada um de nós.
Nesta manhã também, Senhor, queremos te apresentar as vidas, Senhor, que ouviram, Senhor, este culto, essa live, que também fizeram seus pedidos de oração, Pai. Tu sabe a necessidade de cada um, que nesta manhã, Senhor, tu possa dispensar uma bênção, Senhor, da vitória, dentro da tua vontade, Senhor, para cada um deles. Nesta manhã é o que te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Com autorização do nosso presbítero, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, o Consolador, seja com todos vós desde agora e para todos sempre. A igreja diz: Deus abençoe a todos. Domingo que vem tem mais. Convide mais um para aqui estar conosco.